comum, isso aqui é um gráfico que vai de 1990 até 2018, e isso aqui é o número de pacientes que são submetidos no Registro Europeu de Transplantes de Medula Óssea, que é representativo, de certa forma, do que acontece no mundo, dos transplantes alogeneicos, que desde os anos 90 vem aumentando, e dos transplantes autólogos, vocês vejam que até pela sua simplicidade pode ser feito em muito mais centros do que os halogênicos, e que tem, então, um número razoavelmente maior, né, de pacientes do que o transplante halogênico. Então, o mais comum é o transplante autólogo de se fazer. É um transplante que os centros que vão começar a transplantar sempre começam pelo mais simples, pelo autólogo, depois vão para os halogênicos mais complexos, vamos dizer assim. Isso é literatura de agora, recém-publicada. Então, esse é um tipo de dado. Quando a gente fala de transplante de medula óssea, o que a gente está transplantando, afinal? Mas que tipo de situação é essa? Que vocês vão ver, primeiro, que o nome é meio... Vocês estão assistindo outros transplantes onde são cirurgiões, provavelmente, muitos cirurgiões dando aula. No transplante alogênico não tem cirurgia. É um procedimento clínico. O cirurgião só participa para colocar um catéter no paciente. Mas, apesar disso, é um transplante. Isso aqui é a medula óssea. Então, nós temos os nossos ossos, né, com a cortical. Lá na medular, então, é o que tem o tecido hematopoético. Está lá. É lá que vai ser feito todo o sangue. Glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, todas essas células que circulam no nosso sangue têm uma célula ancestral comum, que é a célula tronco hematopoética, que mora lá na medula óssea. Quando a gente fala transplante de medula óssea, na verdade, a gente devia estar falando em transplante de células progenitoras hematopoéticas, porque são essas células que eu quero transplantar. Então, essa é uma biópsia de medula óssea, isso aqui é a parte da cortical, é o osso que está aqui, está descalcificado aqui, e essa é uma imagem histológica da medula óssea, e é uma mistura desses lagos de gordura que vocês estão vendo aqui, e da parte celular, que cada uma dessas pequenas núcleozinhos aqui, vocês estão vendo, são células, então. Né? Então, aqui vocês estão vendo um adulto, mais ou menos meio a meio, célula hematopoética e célula adiposa. Mais ou menos, numa pessoa normal, menos de 5% dessas células aqui são células progenitoras, e algumas delas são células tronco, aquela célula que tem uma característica muito interessante da medula óssea, é isso que possibilita o transplante, é de que uma célula tronco pluripotente, ela tem um processo de diferenciação e proliferação, mas diferenciação celular, que ela dá um progenitor mieloide, um precursor linfóide, e lá no final, ela dá origem a todas as células do sangue. Quando eu faço uma transfusão de sangue, essas são as células, eu coleto sangue de alguém já deve ter doado sangue, a gente doa o plasma e doa estas células aqui, célula vermelha, hemácia, plaqueta, monócito, neutrófilo, eosinófilo, vaso, tudo que a gente tem aqui, linfócito. Isso é o sangue. Essas células, elas duram um certo tempo na circulação e depois morrem. A hemácia dura 3 meses, 3 a 4 meses, plaquetas uma semana, isso aqui uma semana. 3 meses depois, o que a gente fez da transfusão, já não tem mais nada lá. Quando eu faço um transplante de células progenitoras hematopoéticas, essa é a célula tronco que eu quero transplantar. Na verdade, a gente transplanta o que está na medula óssea. A gente coleta essas células todas e vai uma mistura, da qual uma pequena porcentagem são essas células tronco e algumas células já um pouco mais diferenciadas. A gente tende a quantificar isso antes do transplante. Eu sei mais ou menos quanto é que eu estou transfundindo, porque eu tenho marcadores, por exemplo, uma proteína chamada CD4, que é na superfície dessas células mais maduras, mais imaturas, e que depois é perdida pelas células mais maduras. E eu contando isso, eu sei exatamente quantas células eu estou transplantando. Então, quando eu falo transplante de células de medula óssea, transplante de medula óssea, eu estou querendo mesmo falar o transplante dessas células. Se eu colocar uma célula dessas numa outra pessoa, essa célula tem uma característica muito interessante. A primeira eu já expliquei, ela tem a capacidade de formar todas as células do sangue. A segunda característica dessa célula é de que ela tem uma capacidade de autorrenovação. Quando ela se divide, uma filha entra no ciclo celular e vai se diferenciar depois, e a outra dá origem a uma nova célula tronco. Então, isso aqui é perene, isso aqui é para sempre. Senão a gente fabricaria sangue até um tempo da vida e depois pararia. Então, quando eu transfundo sangue, isso aqui dura pouco tempo na circulação. Mas se eu transplantar esta célula aqui, eu regenero todo o sangue da pessoa
e para sempre, porque essa célula se autorrenova. E a prova disso é que quando a gente faz um transplante, exatamente é o que acontece, né? E é um transplante. Por exemplo, se as minhas hemácias são B e eu vou receber o sangue de uma pessoa que é do grupo A, passado algum tempo, as hemácias duram 2, 3 meses, as minhas hemácias vão morrer, as próximas hemácias vão ser A. Então, é um verdadeiro transplante, porque eu botei células progenitoras de outro grupo, vocês entenderam? Se eu sou um homem XY e eu vou receber células do sangue da minha irmã, que é XX, daqui a um tempinho, os meus linfócitos, eu posso pegar no sangue, fazer o teste lá, que vê a cromatina sexual, essas células vão ser XX. Então, é um verdadeiro órgão novo. Agora, se eu pegar a bochecha e for ver as células epiteliais que não vêm da célula-tronco, elas continuam sendo XY. Eu crio um mosaico. É um verdadeiro transplante, é o que acontece com quem recebe um rim. Então, é um transplante de órgãos no qual eu vou coletar células, na realidade, e infundir células para formar um novo tecido que efetivamente é novo. Essa é uma imagem do que seriam células-tronco, isso é uma aspirado de medula óssea, onde se concentrou células-tronco, e essas são células imaturas que vão ter o potencial de se diferenciar em todas essas células do sangue, é só esperar um pouquinho que isso vai acontecer. A gente consegue cultivar isso e mostrar isso in vitro. Muito bem, então nós já vimos mais ou menos que o nosso transplante de medula óssea, na verdade, deveria ser chamado de um transplante de células progenitoras hematopoéticas. E onde é que eu posso coletar essas células? Antigamente, a gente coletava principalmente da medula óssea. Vou mostrar umas fotos para vocês. Hoje, vocês vão ver que a maior parte dos transplantes, nós aprendemos com algumas medicações, uns fatores de crescimento hematopoético, fazer com que essas células saiam da medula óssea do doador, vão para a periferia, vão para o sangue periférico, e eu posso coletar essas células do sangue periférico. E esse é o transplante mais feito atualmente, é o transplante de células progenitoras coletadas do sangue periférico, mobilizadas e coletadas do sangue periférico. Então, vocês vejam que o transplante de medula óssea não é nem de medula óssea, né? E principalmente é do sangue periférico e de células progenitoras hematopoéticas. Ainda se faz em alguns casos. Pode também essas células vir das células do cordão umbilical, eu vou mostrar para vocês, esse é um achado valioso, que num determinado momento a gente achou que seria a solução para encontrar doador para todo mundo, bancos de células de cordão umbilical se estabeleceram, e hoje não avançou muito porque surgiram tecnologias mais simpáticas até para a gente fazer esse tipo de coisa, que serve para mais gente. Nós temos células antes da medula óssea, lá na nossa embriogênese, até o segundo trimestre, a hematopoese acontece no fígado. Então, no fígado de fetos, a gente tem, depois fica só na medula óssea. A gente poderia ter acesso a essas células, mas isso não tem utilidade do ponto de vista clínico. Aqui é só para vocês terem uma ideia do tipo de transplante, de onde é que a gente coleta as células, tanto para transplante autólogo quanto para transplante halogênico. Em azul são os transplantes verdadeiramente com células coletadas da medula óssea. Vocês vejam que não aumenta muito, né? Está parado lá, ó, desde 1990 até 2018, mais ou menos parecido. O cordão umbilical pareceu que ia explodir, ó, nos anos 2008 a 2010, e vejam como tem uma certa tendência a não crescer mais. E o que cresce mesmo são as células de transplante do sangue de hematopoéticas do sangue periférico. Vejam que praticamente quase que só cresce isso, né? É muito mais simples, muito mais fácil. Eu vou mostrar agora para vocês por quê? Olha aqui como é que se coleta, eu vou pular mais à frente. Essa é a coleta de medula óssea da medula. Isso aqui está aqui o paciente. Essa é uma foto do primeiro transplante que foi realizado em Porto Alegre, isso é o ano de 1994. Uma dessas mãos são as minhas, outras é de um colega, e está um de cada lado. Isso é o doador, isso não é doente. Ele está deitado de bruços aqui na mesa, ele está anestesiado, e a agulha está aqui, ó, ela entrava aqui na crista ilíaca posterior, e esse líquido que eu estou aspirando aqui, 10 ml, 5 a 10 ml de cada vez, não é sangue. Até pode ter um pouquinho de sangue diluído, mas globalmente é o líquido da medula óssea,
que está saindo aqui, que depois vai ser filtrado e que depois, vai ser colocado numa bolsa e vai ser infundido dentro de um catéter central. Então, vejam que não é uma cirurgia exatamente, isso aqui é um procedimento que é feito pelos clínicos e são múltiplas funções. Então, é um procedimento que dá muito trabalho, isso aqui leva umas 2 horas, a gente tem que tirar mais ou menos 5 ml por vez, a 10 no máximo ml por vez, e a gente precisa mais ou menos de 10 ml por quilo de quem vai receber. Então, o paciente tem 70 quilos, eu preciso de quase 700 ml de medula. Então, são múltiplas picadas, por isso que precisa de anestesia, mas mesmo assim o paciente sai bem, o doador, né, ele vai embora, não precisa internar no hospital, ele é coletado de manhã, ele vai embora de tarde, e raramente ele precisa de grandes analgesias e coisas assim, é bastante simples. Mas isso está sendo vencido por uma tecnologia muito mais simpática que essa aqui. Em vez de ir para o bloco doar a medula desse jeito, o paciente vai caminhando para o banco de sangue, durante 4 dias ele recebe uma dose, 2 doses por dia de um fator de crescimento hematopoético, uma injeção subcutânea, e isso mobiliza as células da medula óssea para o sangue periférico. Aí ele vai para o banco de sangue e ele senta e 2 veias são pegas. Ou às vezes, rarissimamente, se coloca um catéter para coletar isso. Então, uma veia vem o sangue, perdão, aqui vem a coleta, a máquina centrifuga, coleta as células mononucleadas, onde estão incluídas as células progenitoras hematopoéticas, e devolve para o doador o resto do seu sangue que a gente não quer. E é isso. Normalmente, nós não temos células hematopoéticas primitivas, vamos dizer assim, células-tronco, circulando. Com esse tipo de 4, 5 dias de fator de crescimento, chega a ser 6, 7% das células que circulam mononucleares são células progenitoras. Então, essas são coletas muito ricas. Às vezes, se faz uma, pode repetir uma segunda no dia seguinte, a gente conta as células e vê que tem suficiente. A gente pede 4 vezes 10 na 6, células marcadas CD34 por quilo do paciente que vai receber. Isso é feito uma contagem e a gente sabe quantas células coletou. E aí, essa pessoa vai embora para casa, né, interna no hospital, e a pessoa vai receber lá no quarto isso aqui vai para uma bolsinha de transfusão, exatamente como essa, na verdade, e é isso aqui que vai para a veia. E essa foto não é minha, então esse é um doador, é um paciente de livro, vamos dizer assim, por isso que tem a foto dele aqui, e ele está recebendo, nesse momento, seu transplante. Isso é um pouco de anticlímax. O paciente vai receber o transplante de medula, eu vou mostrar as etapas até o transplante, mas ele foi preparado antes, ele recebeu uma super quimioterapia, ele tem uma doença, veja que ele está sem cabelo, então provavelmente ele tem uma doença maligna, fez alguma quimioterapia, e o transplante vai ser para consolidar, para que a doença não volte mais. Então, vocês vejam que ele está sentado e, nesse dia, a gente fala em transplante, ele está esperando alguma coisa meio espetacular e é um anticlímax. Chega uma pessoa com uma bolsinha, como se fosse uma transfusão de sangue, coloca isso aqui na veia dele, em geral, um catéter, e ele vai receber essas células, em geral, sem reação nenhuma, e vocês vejam que é isso aí. Não tem muito mistério. O problema vem depois, e aí nós vamos comentar que tipo de problema essa pessoa aqui vai enfrentar na sequência, né? Voltando aqui para trás, eu mostrei para vocês, então, quais são o tipo de célula, como é que a gente coleta. Esses são os tipos de doença. Quem são as pessoas? Vocês viram um jovem ali que tinha uma doença que eu disse que era maligna. A maior parte dos pacientes que fazem transplante de medula tem algum tipo de doença maligna. No transplante, é bem diferente as indicações do transplante alogênico do transplante autólogo. No transplante alogênico, a leucemia aguda é a principal indicação de transplante. A rigor, toda doença que for da célula progenitora hematopoética, em tese, se a doença começou lá, eu posso tratar com transplante alogênico de medula óssea, porque eu vou eliminar essa célula doente e colocar uma célula nova do irmão, de uma irmã ou de alguém que seja compatível no sistema HLA. Né? Então, leucemias, síndromes mieloproliferativas, mielodisplasias, linfoma, mieloma, isso é mais frequente para fazer transplante autólogo. Doenças benignas, alguém que faz uma aplasia de medula óssea, é bem natural imaginar que eu possa pegar a medula de alguém e substituir, seja por qual for a causa, a maior parte é idiopático, mas pode ser intoxicações e assim por diante. Hemoglobinopatias,
em tese, a anemia falciforme, que é uma mutação lá na beta-hemoglobina e que faz com que a pessoa jovem possa ter crises, talvez vocês já tenham conhecido, tem alguns pediatras aí, tem visto pessoas com anemia falciforme ou com talassemia mais severa, em tese, pode ser tratado com transplante alogênico de medula. É um dilema fazer essa indicação, porque essas são doenças que hoje em dia, bem tratadas, o paciente pode viver muitos anos e o transplante alogênico pode levar à morte eventual. Então, a gente tem que pesar o risco de morrer da doença com o risco de morrer do transplante, a qualidade de vida que nós vamos ter com a doença, com a qualidade de vida que vai ter com o pós-transplante. E isso é o que faz que a gente não transplante todas as crianças com talassemia, por exemplo, ou com anemia falciforme. Mas em alguns lugares onde essas doenças são mais frequentes e endêmicas, por exemplo, talassemias na Itália, existem grupos bastante especializados em transplante alogênico de medula óssea nesse tipo de indicação. Vocês vão ver que isso é um grupo pequeno no total. Qualquer tipo de doença genética metabólica que envolva a medula óssea, imunodeficiências congênitas podem ser tratadas com o transplante alogênico. Isso aqui eu retirei agora, porque antes da aula, o último reporte do Registro Europeu de Transplante de Medula Óssea, de 2000, publicado em 21, mas é de 2019 os dados, e vejo que a principal, mais de um terço dos casos que vão para transplante são pacientes com leucemia mieloide aguda, AML, leucemia mieloide aguda. Vejo que 38%, mais 16% leucemia linfóide aguda. Portanto, leucemias agudas é a metade das indicações. Tá? A outra metade vai se distinguir entre todas as outras possibilidades. Leucemia mieloide crônica, síndromes mielodisplásicas. Veja que linfomas, nos transplantes alogênicos, mieloma múltiplo, PCD, doenças das células dos plasmócitos, que envolvem mieloma múltiplo, principalmente, são 10% no máximo. E o grosso mesmo são leucemias agudas. Síndrome de imunodeficiência congênitas e assim por diante. Né? Então, hemoglobinopatias, vejo que representa um número pequeno, mas existe, né? E mais ou menos esse é o desenho, e eu queria que vocês vissem a importância. Vejo que a leucemia mieloide, quando eu era um transplantador, que eu só fazia isso nos anos 90, 70% dos casos era leucemia mieloide crônica. Aí surgiu uma droga maravilhosa, um grupo de drogas para tratar essa doença, que curam essa doença, em 95% dos casos acabou quase que os transplantes nessa doença. Então, a evolução dos tratamentos vai mudando esse quadro. À medida que tratamentos novos vão surgindo para a leucemia mieloide aguda, provavelmente no futuro vai diminuir esse número de transplantes. Aqui é para os transplantes autólogos, a medula do próprio paciente, você vê que o cenário muda totalmente. Olha aqui, ó, procurar leucemia aguda, nós não vamos mais encontrar. Leucemia linfóide era 16%, vai para 0%. Eu nem vejo leucemia mieloide. Desordens mieloides, 1%. Então, o grosso aqui, ó, isso aqui é PCD, que é doenças dos plasmócitos, plasma cell disease, mais da metade, mieloma múltiplo. Linfomas é a outra, 80% dos casos, Hodgkin disease, aqui, a doença de Hodgkin, são para linfomas e mieloma transplante autólogo. Então, vejam que é um tipo de tumor de criança entra aqui, e é isso aí. Então, vejo que isso é um tratamento muito mais para doenças linfoproliferativas, na qual a medula óssea nem sempre está totalmente atingida. No mieloma está, a gente trata antes o paciente. Então, esses são mostrando que são dois procedimentos totalmente diferentes, o transplante autólogo e o transplante alogênico. Outra questão, isso aqui é meio uma brincadeira, mas o nosso doador não é um cadáver. É totalmente diferente dos outros transplantes, no qual o doador é um cadáver, né, que é mantido e o órgão é coletado. Na medula óssea, vai ser sempre um doador vivo, que seja compatível no sistema HLA, ou então do próprio paciente. Então, é uma diferença muito importante para os transplantes, vamos chamar assim, de órgãos sólidos. Né? Outra diferença muito importante dos transplantes de órgãos sólidos, e é a chave da questão do transplante de medula óssea, é o tipo de reação imunológica que acontece após o transplante. Num transplante, vocês já tiveram aula, eu imagino, de transplante de rim, transplante talvez de coração, não sei quais foram os transplantes que vocês viram, mas não importa. Todos eles, qual é o grande problema, dito aqui pelo não transplantador, né? Qual é o grande problema dos transplantes de órgãos sólidos? É a rejeição, é a reação do hospedeiro
contra o enxerto. Se eu colocar um rim novo na pessoa, se eu colocar um coração novo, o meu sistema imunológico vai reconhecer, pode reconhecer esse órgão como um órgão diferente, não é? E nossas células estão treinadas a destruir isso aqui, a rejeitar esse enxerto, né? Então, certamente vocês tiveram aula de imunossupressão, né, para impedir, a imunossupressão é para impedir a reação do hospedeiro contra o enxerto. Então, rejeição é um grande problema na questão dos transplantes de outros órgãos sólidos. No transplante de medula óssea, a realidade é totalmente inversa. Por quê? O sistema imunológico ele vem lá da medula óssea. Então, quando eu pegar as células de um irmão e botar no outro, eu estou colocando o sistema imunológico, eu primeiro destruo a medula óssea de quem vai receber. Portanto, eu não vou mais fabricar células imunes. E eu vou pegar as células tronco do meu irmão e botar em mim. Então, eu vou botar o sistema imune dele, vai ser o meu daqui a pouquinho. Então, o nosso problema, rejeição, praticamente não existe, é zero no transplante de medula óssea, porque antes de colocar as células, eu liquido com o meu sistema imunológico, eu não consigo rejeitar as células do meu irmão. O problema vai começar mais ou menos 2, 3 semanas depois do transplante, quando as células, quando a medula óssea do meu irmão começar a produzir as células dele. E aí vai ter linfócitos dele circulando no meu corpo. E os linfócitos dele chegam no meu fígado e dizem, esse fígado não é meu. Eles chegam na minha pele e dizem, essa pele não é minha. Eles chegam no meu intestino, esse intestino não é meu, esse pulmão não é meu. Então, olha o problema do transplante de medula óssea. E por isso que a mortalidade tardia é grande. E a morbidade tardia também é grande. Aqui, a reação que a gente tem medo, que a gente cria com o transplante, não é a reação do hospedeiro contra o enxerto, a rejeição. É a reação do enxerto contra o hospedeiro. É o enxerto que reconhece, e aí é o meu corpo todo. Por isso que a compatibilidade HLA é tão crítica no transplante de medula óssea. Quanto mais compatível, melhor. Quanto mais compatível, menor chance da DASH, que a gente chama em português, doença do enxerto contra o hospedeiro. GVH, vocês vão ler na literatura americana ou inglesa, Graft versus Host Disease. Basicamente, a gente troca uma doença oncológica, uma leucemia, como vocês viram, por uma doença autoimune. Eu vou ter aloimune, eu vou ter, em alguns casos, de forma crônica, eu vou ter uma reação dessas células contra o meu organismo. Eu posso ter colite, hepatite. Então, é um mundo complexo, o pós-transplante. Isso não é na hora da infusão que o cara não está feliz. Isso, às vezes, a medula pegou, o cara está comemorando, 2, 3 semanas depois, pá, estou cheio de células, e aí a pele amanhece toda vermelha. Vamos ver se eu tenho uma imagem para mostrar para vocês. Ah, eu não botei as imagens. Não tem importância. A pele amanhece toda vermelha, e aí a gente se preocupou para estar começando uma reação do enxerto contra o hospedeiro. A gente trata, a gente usa imunossupressores no transplante de medula óssea para prevenir a reação do enxerto contra o hospedeiro, não a rejeição. Não sei se ficou claro para vocês. E isso é interessante, porque se isso não acontece nos primeiros 6 meses, isso acontece em 30%, 40% dos casos, e de forma relevante em 20% dos casos. E a gente trata com imunossupressores. Se não acontecer em 6 meses, não vai mais acontecer, porque depois se desenvolve um fenômeno de imunotolerância. Os meus linfócitos vão passar pelo meu time e aquelas linfócitos autorreativos, nesse caso aloreativos, são deletados. Então, isso é um problema do primeiro ano do transplante, primeiros 6 meses. Por isso que a minha imunossupressão não é para sempre. O paciente que é transplantado de medula, se ele não tiver reação do enxerto contra o hospedeiro severo, em 6 meses a gente pode parar a imunossupressão, diferente do transplante de rim, por exemplo, em que o sujeito vai usar, seja ciclosporina ou alguma outra droga, para o resto da vida, né? E se parar de tomar, ele vai rejeitar, no nosso caso, não. Então, existe esse fenômeno que vai adiante. Mas isso, infelizmente, faz com que a morbidade, a mortalidade do transplante não seja para todo mundo, e isso causava um limite, inclusive, de idade para receber o transplante. Quanto mais jovem nós somos, mais imunotolerantes nós somos. Então, nas crianças, esse fenômeno é muito mais leve, e a mortalidade do transplante está na ordem dos 10%, quase toda relacionada com
a reação do enxerto contra o hospedeiro. E também com o preparo para o transplante, porque a gente tem que fazer uma super quimioterapia ou radioterapia do corpo inteiro para preparar a medula para receber essas células. Ali também é um problema. As pessoas mais idosas, e aí no transplante idoso, quer dizer, acima dos 40, 50 anos, já começam a ter uma taxa de complicações maiores, elas são mais imunointolerantes e a mortalidade vai aumentando a partir dos 50 anos, já começa a ficar perigosa a partir dos... quando eu comecei a transplantar, em 1989, nós não transplantávamos ninguém com mais de 40 anos. Hoje nós estamos chegando já aos 75, mas tem que ser muito bem selecionado, porque a mortalidade passa de 50%. Então, doenças, tem que ser pacientes bem selecionados e com doenças muito graves que não tenham outro tipo de tratamento. Quem é que pode ser o doador? O mais frequente é um familiar compatível. Cada irmão meu, e o doador ideal é um irmão, ele tem 25% de chance de ser totalmente compatível no sistema HLA. Então, isso já é uma coisa boa, mas é um problema, porque uma família com 2 filhos só tem 25%. Filho único não vai ter ninguém totalmente compatível na família. 2 filhos, 25% de chance. 3 filhos, aumenta um pouquinho, e assim por diante. Mas as famílias cada vez são menores. Então, ter um familiar, pai e mãe, por definição, são 50% compatíveis. Né? Eu recebo, né, um haplotipo vem do pai, outro vem da mãe, né? Então eu não sou totalmente compatível. Até um tempo atrás, nós nem testávamos pai e mãe, era só irmãos. Né? O problema é que muita gente não tinha doador e precisava do transplante. Então se desenvolveu, e é o que mais está crescendo hoje, os transplantes haploidênticos, são de familiares parcialmente compatíveis, e se desenvolveu, eu vou comentar um pouquinho, os registros internacionais de doadores voluntários, os bancos, vamos chamar assim, entre aspas, de medula óssea, que a gente convoca pessoas não relacionadas, quer dizer, não parentes, mas que sejam, ao acaso, na população, compatíveis. Essa é uma história bonita que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês. Então, aqui eu já mostrei essas figuras, e agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais são, então, as limitações. Primeiro, estou falando do transplante allogeneico, precisa de um doador HLA compatível, e esse, para muita gente, é um problema, estou mostrando para vocês, é uma das principais limitantes, é conseguir um doador. Estou precisando de um transplante, vou precisar de um transplante. Na nossa mente, se eu pego um paciente que eu penso, ele tem uma leucemia aguda, ele vai precisar, ele é jovem, ele vai talvez precisar de um transplante, já vem na minha anamnese, da primeira, quantos irmãos mesmo tu tens, onde é que eles andam, que idade eles têm, tão saudáveis, a gente já fica, desde o início, já fica pensando, o transplante nunca é o primeiro tratamento de uma leucemia. Sempre a quimioterapia, as crianças a gente cura 80% com quimioterapia, o transplante serve para as recaídas, quando as coisas não vão bem. Ou se tem fatores prognósticos ruins, uma alteração, uma mutação, uma alteração cromossômica, que já me diz que eu vou ter pouca chance. Então, não é o primeiro tratamento. O primeiro tratamento é a quimioterapia. Depois, se não funciona, aí é que a gente vai discutir um transplante para aqueles pacientes, para aquele número de pacientes que eventualmente não funciona. Então, primeira limitação, necessidade do doador. Segunda, são as complicações imunológicas, é a doença do enxerto contra o hospedeiro, que à medida que a idade vai avançando, vai se tornando infernal e pode até, então, pacientes com mais de 65 anos começar a ficar complicado da gente fazer, a gente até pode fazer, mas a mortalidade vai crescendo. Portanto, um pequeno número de pacientes que tem indicação consegue chegar ao transplante. No Brasil tem mais uma limitação ainda, que não tem leito suficiente para fazer esses transplantes para todo mundo, tem fila de espera, né? Então isso é um pouco dramático. Então, o que fazer se eu não tiver entre os irmãos, que é o ideal, um doador compatível? E aí entra essa historinha que eu conto todos os anos, porque ela é muito emocionante, é a da dona Shirley e do Anthony Nolan. O Anthony e esse menino aqui, eles são australianos, e ele tinha uma doença, vocês estão vendo aqui, ele é síndrome, ele tem uma mucopolissacaridose, que é uma doença lá do fígado, lá de células do sistema retículo endotelial do fígado, que não falta uma enzima para metabolizar um determinado substrato. E isso vai se acumulando e faz com que a criança tenha problemas graves e acabe morrendo. Então, a solução é o seguinte, é tentar fazer um diagnóstico precoce. Como essa célula vem de um macrófago diferenciado, o macrófago vem do monócito, o monócito vem lá da célula da medula óssea, lá da célula tronco. Então, alguém teve ideia. Se eu acabar com as células tronco dessa criança e botar de um irmão,
uma célula-tronco nova, fazer um transplante, eu vou ter uma célula-tronco nova, um monócito novo, um macrófago novo, uma célula de Kupffer do fígado novo, e eu volto a sintetizar a enzima que estava faltando se o do irmão não tiver a doença, né? E isso curaria a doença. E é verdade que cura. O problema é que se eu demorar para fazer o diagnóstico, ela não vai recuperar as sequelas que já ficaram. Então, serve para quem faz o diagnóstico precoce. Então, a mãe, ela tinha o diagnóstico e ela entendeu que a única forma de conseguir tentar curar a criança seria um transplante de medula. Ela tinha uma outra filha, foi feito o teste entre os dois e, infelizmente, eles não eram compatíveis no sistema HLA. E aí veio uma depressão completa, o médico, eu passei por isso várias vezes, tem que avisar para a família, olha, infelizmente não tem doador. Não, aí, o que a família diz? Mas vamos tentar, eu posso ser doador? Não, a senhora vai ser 50% compatível, isso aqui, na época, isso aqui, início dos anos 80, não era possível, a mortalidade era total, falhava sempre. Os vizinhos, vamos trazer os coleguinhas da escola, por que eles não podem? A gente vai tipar o DNA, tipar o HLA, a chance, mais ou menos, depende muito da população, se é mais heterogênea, se é uma população mais homogênea, mas a chance globalmente de, ao acaso, alguém ser compatível está em torno de 1 para 300 mil. Então, olha o número de pessoas que vai ter que ser tipadas, é inviável para conseguir um doador, por acaso, conseguir isso. Então, ontem foi o Dia Internacional da Mulher, né, e a Shirley pode ser uma representante maravilhosa do que seria uma mãe, né, e uma guerreira desse tipo. Ela não aceitou essa possibilidade e ela foi para a Inglaterra. E na Inglaterra ela levou o menino, escutou a mesma coisa. Tá? E ela disse, e o médico disse para ela que ela teria que, para conseguir um doador ao acaso, já que não tinha na família, ela teria que trazer em torno de 1 milhão de pessoas. E a senhora Shirley olhou para ele e disse, eu vou trazer 1 milhão de pessoas. E essa história começa uma coisa muito bonita, porque ele topou a ideia, e ele cria, esse médico, o primeiro registro, que na época era nacional, de doadores voluntários de medula óssea. Quer dizer, a ideia era a seguinte, as pessoas, vocês que estão assistindo, vão até um centro de transplante, ou até um banco de sangue, fazem o teste do HLA, e isso vai para o computador. O teste do HLA do menino está lá, não só do menino, mas de todos os candidatos a transplante. Eles não fizeram isso para o menino, né? Fizeram para as pessoas que precisariam. Então, quanto mais doadores eu teria, o computador faz a procura, o match entre o HLAs e o HLA do que nós estamos precisando. Agora, eu tenho um menino, uma pessoa, não precisa ser menino, que está precisando de transplante, não tem doador na família, eu inscrevo ele num registro internacional de doadores voluntários, isso hoje já existe, e o que acontece? Eles vão me procurar e eles vão dizer, olha, tem um doador na Alemanha, tem uma pessoa nos Estados Unidos, tem um na Bahia, vocês entenderam como funciona? Então, quando vocês vão se cadastrar, vocês não vão doar medula, vocês vão simplesmente fazer um cadastro dentro de um registro, né? E isso vai ficar à disposição de quem está precisando do outro lado. O dia que, se por acaso aparecer alguém que seja compatível, a gente vai refazer os testes, né? E nós coletamos a medula num centro, na cidade em que a pessoa mora, hoje é o centro periférico, raramente a medula, como vocês viram, e a gente manda isso para a cidade. Dá para durar 24 horas em temperatura ambiente, a 4 graus, as células que a gente coleta. Então, em 24 horas, tu chega em qualquer lugar do planeta, né? Eu, quando morava na França, era o começo disso tudo, às vezes nos botavam num avião, como hoje se faz aqui, né? Eu fui à Romênia, fui a vários lugares buscar medula óssea para trazer para a França para botar nos nossos pacientes lá. Então, isso é uma coisa que ainda existe, né? E vocês vão ver que está sendo vencido, porque isso é muito complexo. Mas o que a senhora Shirley não imaginava, eu lembro que ela disse para ela que precisava de 1 milhão. Passados aí, talvez, dos anos 80 até 2020, 40 anos, nós estamos hoje com 38 milhões de pessoas cadastradas no mundo dentro desse registro de doadores voluntários, né, para poder ser doadores. Então, começou a ficar muito mais fácil, né, captar essas pessoas. O problema é que depende muito de quem está procurando, porque
a maior parte desses doadores são doadores voluntários, são pessoas de uma certa etnia, são brancos, europeus, de origem de ascendência europeia, e se a gente for um índio norte-americano ou brasileiro, é muito mais difícil, né? A nossa população brasileira é bastante misturada, felizmente, por um lado, mas nesse momento aqui é complicado, às vezes, de encontrar um doador para fazer esse tipo de transplante. Então, isso demora, isso custa caro, e esses transplantes têm mais complicações, porque eles são, a gente testa, né, alguns locos ali do HLA, os antígenos de maior de compatibilidade, mas os menores, às vezes, são diferentes, né? Se isso é um irmão, se 3 são iguais, se 6 são iguais, tudo é igual. Então, esse é um transplante que ainda o risco de doença do enxerto contra o hospedeiro ainda é maior, mas mesmo assim é melhor, às vezes, do que não transplantar. Então, essa é a história da Shirley, que infelizmente faleceu no meio do caminho, o menino não teve tempo de fazer o transplante, quem se ocupou depois foi a irmã, enfim, é uma história feia, ela teve um câncer de mama, acabou tendo, e não assistiu o desfecho do menino, na verdade. Mas é uma história... e o registro, o primeiro grande registro que foi visto em inglês, se chama Anthony Nolan, em homenagem ao menino que teve na origem do trabalho da Shirley, na verdade. Então, é uma história muito bonita e que deu esse fruto impressionante de 38 milhões em 2019. Então, isso é que vocês são convidados a coletar uma amostra de HLA, e isso é levado, então, o paciente coleta de um lado, do outro lado, o doador se cadastra, né, e a medula óssea dele não vai ser... Não existe um banco de medula óssea, existe um cadastro, na verdade, e aí se faz a compatibilidade, que é feita de forma informatizada, e a gente, eventualmente, então, são as mesmas questões, praticamente, de ser doador de sangue, ter 18 a 55 anos, ser saudável, não ter doença infecciosa, e hoje ainda funciona aqui, né, as coletas. Imagina que nessa época de pandemia nós estamos com dificuldade de cortar, mas o Brasil tem um registro brasileiro muito bem organizado no Rio de Janeiro, no INCA, e que as coisas que funcionam bem é isso. Mas é verdade que isso demora e é um pouco penoso. E a gente, então, está procurando alternativas para isso, e tem. A primeira são os verdadeiros bancos de sangue de medula óssea, são os bancos de sangue de cordão umbilical. O que é isso? Se eu procurei na família, às vezes não consegui, eu estou em processo de buscar um doador não relacionado, como a gente chama, eu posso tentar umas células hematopoéticas do sangue de cordão umbilical. O que é esse negócio? Quando o nenê nasce, está aqui, alguém já tem assistido um parto, né? Nasce o nenê, vai lá no colo da mãe e vai se campear o cordão umbilical, se corta, né? O neném fica, se espera a expulsão da placenta e vai embora, e vai para o lixo. Se a gente colocar no lixo, a gente está colocando aqui um sangue que tem no cordão umbilical, e em mais ou menos 100 ml de sangue, a gente tem células suficientes, se eu extrair essas células daqui, para fazer um transplante numa pessoa de até 30 quilos. Então, não tem muita célula, não serve quase para um adulto, mas para uma criança pode servir. Então, qual era a ideia? Em vez de jogar isso aqui fora, coleta esse sangue, né, tipa o HLA e congela esse sangue. Né? Agora, nós vamos ter aqui dentro uma preciosidade, que são células progenitoras para fazer um transplante de medula. Eu vou tipar o HLA e eu vou guardar isso aqui e vai estar catalogado o HLA dessas células. Tá? E são células muito interessantes, como não foram expostas ainda a uma série de antígenos, elas são células que as reações elas têm menos propensão a causar doença do enxerto contra hospedeiro. São transplantes bem interessantes. O problema é a quantidade de células, né? E a logística para manter. Não é pegar qualquer parto que tem ali na maternidade hoje de noite, não é assim que funciona. No início da gestação é preciso fazer um questionário, a mulher ser de acordo para doar as células do sangue de cordão, seu número 1. Depois, então, essas mulheres têm que ser acompanhadas no pré-natal para ter certeza de que, por exemplo, não tem alguma outra doença que possa ser transmitida para quem vai receber. E mais ainda, depois da coleta, depois de guardar, essas células ficam em quarentena por 1 ano, para que essa criança fique em acompanhamento 1 ano, para saber que durante o primeiro ano de vida não vai aparecer alguma doença que pudesse ser transmitida para quem for receber. Então, vejo que é uma logística
bem considerável. Mesmo assim, tem grandes bancos de sangue de cordão umbilical nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, teve algumas iniciativas e é uma opção. Sempre que eu procuro sangue agora nesses registros internacionais, vejo que os dados dos doadores, desse registro de doadores de voluntários, ele tem os dados do registro das pessoas, vamos dizer assim, e tem os bancos de cordão, ó, donors and cords, porque o meu paciente, eu checo os registros de doadores voluntários e checo os bancos de sangue de cordão umbilical. Tudo isso aqui está interligado hoje de forma remota, né? E eu consigo, com isso, vejo que o número é muito maior, na verdade, de doadores do que eu tenho de cordão, isso é do grupo europeu, mas essas são eu posso, de repente, ver essa notícia, olha, eu consegui um doador na Itália e consegui um cordão no Rio de Janeiro, às vezes vale a pena pegar o cordão. Então, assim é que, se é uma criança, especialmente. Então, esse é o desenho de alguma das opções, além agora dos irmãos. Eu tenho um doador não relacionado, e vocês podem ser, né? E eu tenho o sangue de cordão umbilical. Ainda assim, tudo isso dá um trabalho. E o que mais está crescendo hoje são os transplantes que a gente chama de haploidênticos. O que é isso? Ora, eu estou aqui, eu estou precisando de um sangue de cordão, perdão, eu estou precisando de uma medula HLA compatível, o meu irmão não é compatível. Mas eu sei que o meu pai tem pelo menos um haplotipo igual a eu. E eu sei que a minha mãe deve ter um haplotipo igual a mim. Então, a minha mãe tem 50% de chance de ser igual, perdão, tem uma chance de ser 50% igual a mim, e o meu pai também. Até um tempo atrás, esses transplantes parcialmente compatíveis, com 50% de compatibilidade, eles acabavam em morte. Mas a gente vai aprendendo, e a gente aperfeiçoou regime para o transplante, regimes de imunossupressão, que são bem mais importantes, e hoje nós estamos vencendo essa barreira do HLA totalmente compatível e está começando a dar certo esses transplantes de diferentes, a gente chama de haploidênticos. E essa é uma opção bem fácil, porque o pai está em casa, a mãe está em casa, irmão é mais difícil que seja totalmente igual, ele tem 25% de chance de ser 50% igual. Então, em geral, é filho para pai, filho para mãe, pai para filho e mãe para filho. Esse é o grupo mais importante. E vocês veem como isso aqui cresce. Isso aqui é tirado agora, então, dessa publicação de 2021, são dados de 2019. Quais são os transplantes, como é que está a evolução dos transplantes no mundo? Que tipo de doador? Veja que o transplante de cordão umbilical teve um crescimento e diminuiu um pouco pela complexidade de montar um sistema, sabe? Poucos lugares no mundo conseguiram, isso é na Europa, hein? Mesmo lá, manter isso. Esse aqui em azul é o transplante mais característico, é o transplante dos irmãos, ó, HLA com idêntico, e é um sibling, é o irmão, e ele vem crescendo como é esperado. Os transplantes da dona Shirley, né, olha lá como explodiu, ó, eles continuam crescendo, porque a gente vai cada vez tratando melhor, aprendendo melhor a lidar com isso, e segue crescendo, e o número de doadores, eu mostrei 38 milhões, permite que a gente comece a achar para quase todo mundo já um doador, né? E olha o que está crescendo agora, de 2012 para cá, de forma muito interessante, são os transplantes haploidênticos. Esses aqui, vocês vejam que é a curva provavelmente que mais cresce, porque é o mais fácil de todos. Isso aqui leva uns 4 meses para a gente tomar a decisão. Então, a gente sai a procurar. Se a gente começa a ver que não vai achar, a gente já vai preparando o pai e a mãe, e agora a gente começa a ter oferta de doador para quase todo mundo que precisa de um transplante. Tá? Então, hoje nós fizemos aqui em 50 minutos, vamos dizer assim, um passeio pelo transplante de medula óssea, principalmente o transplante alogeneico, aquele que nós precisamos de um doador, que é o tema desse curso, né? E nós não conversamos muito sobre as indicações, que vocês viram são diferentes do transplante autólogo. Nós vimos as principais indicações, são as leucemias agudas, principalmente no transplante alogênico, e os linfomas e mieloma no transplante autólogo. Nós vimos que a gente coleta mais frequentemente, não mais células da medula óssea, são células tronco que a gente quer coletar, mas células que são coletadas do sangue periférico depois de uma mobilização, onde a pessoa que vai doar recebe uma injeção diária de um fator de crescimento hematopoético, mobiliza essas células. Nós vimos um pouco como é que se faz essa coleta, nós vimos a principal complicação
complicação, que é uma complicação imunológica do transplante, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, e nós vimos essa grande progresso que a gente tem no tipo de doador, que passou a ser um doador sempre que era obrigatoriamente ser um irmão, uma minoria das pessoas tinha isso disponível, para essa oferta agora de doadores não relacionados, HLA compatíveis, células de cordão umbilical HLA compatíveis e familiares parcialmente compatíveis, que são os transplantes haploidênticos, e agora a gente começa a ter uma solução para a enorme maioria das pessoas que precisa de um transplante de medula óssea. Então, acho que esse era o tema que a gente tinha para hoje. A gente tem ainda aí, talvez, 4 minutos, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, aí que dê tempo curta, né? Que dê tempo de responder sem atrapalhar a próxima aula. Rosana, vejo que tu está aí, a Clotilde também, muito obrigado aí.